Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? A gente vai continuar o conteúdo de Geografia 1. Vamos fazer alguns exercícios sobre rochas e minerais. Primeira questão que eu selecionei para vocês, ela avalia, alguns assuntos sobre rochas, como no caso o carvão mineral. A gente viu, a importância do carvão, que ele vai ser formado dentro de uma rocha sedimentar, e ele tem importância econômica porque ele tem um alto valor calorífico. Então, a gente vai ter a indústria se aproveitando desse material. Então, considerando a formação do carvão mineral e o tipo de rocha onde ele é encontrado, assinale a alternativa correta. Letra A. Forma-se pelo acúmulo de vegetação em ambientes de baixa oxidação, levando ao acúmulo de material orgânico de decomposição muito lenta. A vegetação se acumula em partes rebaixadas e úmidas na paisagem e é recoberta por sedimentos erodidos de porções mais elevadas da paisagem. Portanto, carvão é encontrado em rochas sedimentares. Letra B. É extremamente radioativo e é formado a partir de uma grande temperatura e pressão, o que transforma a matéria orgânica em carbono. O carvão mineral é encontrado em rochas magmáticas e extrusivas. Gente, quando ele começou a falar de radioativo, você no mínimo iria sublinhar e falar, caraca, muito estranho isso aqui, E depois ele fala de rocha magmática extrusiva, então não pode ser a B de jeito nenhum. C. Origina-se do acúmulo de algas e plânctons em antigos lagos ou em regiões que há milhões de anos tinham sido cobertos por mares. Assim, o carvão é encontrado sempre em rochas metamórficas. E aí ele nos ferra, porque a gente sabe que o carvão ele é encontrado em rochas sedimentares. D. Resulta da alta temperatura de fornos existentes em carvoarias, nos quais são introduzidas as madeiras secas e, consequentemente, incineradas. Desse modo, conclui-se que o carvão é de origem orgânica, o qual se transforma pela carbonização. Gente, a mais correta ficou a letra A, A gente não falou de carbonização para formar o carvão, certo? E a letra A, ela não teve nenhum problema, tá? Você poderia ter ficado em dúvida com relação à baixa oxidação e tal, na questão do processo químico. Mas, como as outras opções elas estavam muito ruins, você ficaria com a letra A. Questão número 2. Basalto, o carvão mineral e o gneiss são, respectivamente, exemplos de rochas. Então, você sabe, você acabou de lembrar que a gente trabalhou agora, que o carvão mineral é sedimentar. Mesmo não sabendo das duas, você já poderia eliminar algumas opções, Mas a gente sabe que o gneiss é processo resultante de metamorfismo. Então, o gneiss é metamórfico, não é mesmo? Então, a gente vai ter aí qual opção para marcar? Letra A, magmática extrusiva, metamórfica e magmática intrusiva. B, magmática extrusiva, sedimentar e metamórfica. C, metamórfica, sedimentar orgânica e detrítica. Vamos lembrar que a gente tinha a química, a biogênica e a detrítica. E aí? D, química, orgânica e detrítica é orgânica, metamórfica e detrítica? Gente, as rochas aqui, elas não são todas sedimentares, porque aqui ele falou como se fosse opções de sedimentar, química, orgânica ou detrítica, e tal. Isso aqui é para confundir vocês. O basalto, magmática, carvão mineral, sedimentar, e o gneiss é resultado do metamorfismo, então, metamórfica. Questão 3. A crosta terrestre é formada por rochas e minerais. Estas últimas, no caso dos minerais, podem ser definidos como agrupamentos, no caso, as rochas são definidas como agrupamentos de minerais que, por sua vez, são compostos de elementos químicos. Analise as proposições sobre rochas, assinalando o verdadeiro ou falso. Aí. Primeira opção. As rochas ígneas ou magmáticas formaram-se a partir do resfriamento e solidificação do magma, material em estado de fusão que é constituído manto.
2. As rochas ígneas foram originalmente rochas magmáticas, sedimentares ou metamórficas, que pela ação do calor ou pela pressão existente no interior da Terra adquiriram outra estrutura. 3. As rochas sedimentares derivam de rochas que sofreram a ação de processos erosivos, como atividades realizadas pela água, vento, reações químicas, físicas e ação dos seres vivos. 4. A areia, o calcário, o arenito. Olha as dicas aí, ó. São exemplos de rochas metamórficas. 5. Originalmente, as rochas metamórficas foram magmáticas, sedimentares ou metamórficas, mas pela ação do calor ou pela pressão existente no interior da Terra adquiriram outra estrutura. A gente já falou sobre isso nas nossas aulas, né? E aí? A primeira, ela está certa. A segunda, quando ele fala da ígnea, foram originalmente rocha magmática sedimentar. Gente, não, por quê? A ígnea, ela é formada pelo resfriamento do magma. Então, ela não tinha história antes, não. A história dela antes era o magma, tá? Se a gente estivesse falando da metamórfica, beleza, a sedimentar se transformou em metamórfica, ou a magmática se transformou em metamórfica, ou a metamórfica se transformou de novo, se reajustando e formando outra metamórfica. Beleza, seria possível, mas não do jeito que está aqui. A 3 está certinha. A 4, ele fala da areia, que é um sedimento, o calcário, que é uma rocha, o arenito, que é uma rocha sedimentar. São formados de rochas metamórficas? Não, elas são o quê? Sedimentares. Originalmente, as rochas metamórficas foram magmáticas, sedimentares ou metamórficas, mas pela ação do calor ou pressão está certinha. Então, a gente fica com a letra C de casa. Questão muito boa, bem interessante para vocês estudarem. Questão 4. As colunas que pendem do teto de uma caverna são as estalactites, e as que formam em seu piso, a partir dos respingos caídos do teto, são as estalagmites. Ou seja, eu tenho a dissolução de material, ou seja, eu tenho um material rochoso que, com a reação química com a água, ele vai formando estalactites e que, quando pingam, formam no piso estalagmites. Tá bom? Ambas se originam da precipitação e solidificação do bicarbonato de cálcio que se encontra dissolvido na água. Então, eu tenho esse bicarbonato de cálcio que está na rocha, a água vai precipitar, vai dissolver e vai formar essas solidificações nas estalagmites e estalactites, né? E aí, sobre isso, ele pergunta: assinale a alternativa que indica um tipo de grupo de rochas a que as estalactites e estalagmites estão associadas. Letra A. Rochas sedimentares detríticas, formadas pela decomposição e deposição de detritos de rochas pré-existentes. Tem que lembrar que a rocha sedimentar pode ser 3. A de origem química, a bio, né, formada de conchas e tal, e a outra terceira, que é a detrítica, de fragmentos, de sedimentos consolidados, né? B. Rochas sedimentares de origem orgânica, formadas pelo acúmulo de detritos orgânicos. Aqui, quando a gente fala sobre essa letra B, faz a gente lembrar do quê? Do petróleo, por exemplo, origem orgânica, decomposição, degradação, né? Rochas sedimentares de origem química, isso é, formadas pela deposição de sedimentos por processos químicos. D. Rochas metamórficas, resultantes da metamorfose de rochas magmáticas e sedimentares quando submetidas a certas condições de temperatura e pressão no interior da Terra. É. Rochas sedimentares de origem química formada pelo acúmulo de detritos orgânicos. Então, a gente fica com a letra C, porque ela está descrevendo exatamente, inclusive, o que está descrito na parte do texto. Se ele falou de precipitação,
da dissolução dos materiais pela água. Ele está falando aí de rochas sedimentares de origem química. Questão número 5. O gabbro e o granito são exemplos de rochas. A gente já falou sobre o granito, né? Então vamos lembrar do granito para a gente poder pensar numa possibilidade de resposta aí. Então, letra A, magmáticas vulcânicas. B, magmáticas extrusivas. C, magmáticas plutônicas. E metamórficas. Vai ser as magmáticas plutônicas, aquelas que tiveram resfriamento o plutônico, né? Aquele magma que ele se consolidou rapidamente, e aí a gente forma o granito, tá? Então, o tipo de rocha magmática. Questão 6. A crosta terrestre é constituída por grande variedade de rochas classificadas por ígneas, metamórficas e sedimentares, exemplificadas nos grupos a seguir. Primeiro grupo, granito e basalto. Pensa no granito e no basalto. 2, gneiss e mármore. Então, o gneiss ele é resultado de quê? Pensa e lembra. 3, arenito e calcário. Outra forma também, certo? Assinale a alternativa que indica, respectivamente, rochas ígneas e sedimentares. Qual que eu não posso ter aí, gente? Vocês vão pensar, vão lembrar e vai ter que procurar uma que não tenha essa opção aí, né? Porque ele só quer a sedimentar e nessa ordem. Então, a gente fica com essa aqui, no caso, a primeira é a granito e basalto, e a terceira, que é o arenito e o calcário. O arenito, vai lembrar da dica, né? Ito e areia, formando o arenito, sedimentos. Gneiss é resultado do metamorfismo, então não posso ter dúvida, ela é metamórfica, e aí, no caso, não está na opção. Você já ia tirar a letra A, já ia tirar também a letra D. Se ele pediu respectivamente, você ia procurar qual que iria se encaixar na rocha ígnea, né? E depois na rocha sedimentar. Então, ficou 1 e 3. Questão 7. Os ventos, as chuvas, as ondas do mar, as mudanças de temperatura são exemplos de agentes importantes na formação das rochas. Então, o vento, a chuva, a onda do mar, ela vai degradando a rocha, ela vai lapidando essa rocha. Assinale a alternativa que se refere às rochas que dependem desses agentes para serem formadas. Qual rocha depende da ação do vento, da chuva, da onda do mar, da mudança de temperatura para sua formação, né? Aí a gente tem rocha magmática intrusiva, rochas metamórficas, rochas magmáticas extrusivas ou rochas sedimentares. As rochas sedimentares, por quê? O vento vai carregar o fragmento da rocha ou do mineral para a área mais rebaixada e vão ser soterrados para depois a gente ter a formação da rocha sedimentar. Né? A magmática, qual é a história dela? Ela foi formada pelo resfriamento do magma, certo? E a metamórfica, você poderia ter ficado em dúvida por conta da mudança de temperatura, mas ele botou vento, chuva. Então, quando ele bota aqui mudança de temperatura, é o quê? É a temperatura do dia, que está mais calor, mais quente, né? A radiação solar, e depois à noite que esfria. Então, não é a mudança de temperatura alta que vai fazer um metamorfismo, certo? A gente está falando aí de pluviosidade, de vento, de onda do mar, que vai fazer os fragmentos, né, das rochas e minerais, as areias e tal, para depois a gente ter essa solidificação, para depois ter a rocha sedimentar. Questão 8. As rochas mais antigas da Terra se encaixam em qual dos seguintes grupos? Quais foram as mais antigas? Aquelas que foram as primeiras a serem formadas. Né? Então, a letra A, magnéticas. Já deu uma brincada aqui com a gente, né? B de bola, metamórficas. C, sedimentares. D, detríticas. Detrítica é o quê? É uma subcategoria da sedimentar. Se eu tenho duas opções que são praticamente iguais, uma não pode ser a resposta nem a outra, certo? Porque aí a questão seria anulada. Então, a sedimentar detrítica não pode ser. Magnética não tem isso, certo? Então, seria a sua
dúvida entre metamórfica e magmática. Só que a metamórfica, ela é aquela que vai ser formada pelo metamorfismo, transformação de uma anterior. Então, a primeira, as mais antigas, vão ser o quê? As magmáticas. Então, letra E. Questão 9. Em quais tipos de rochas são encontradas reservas de petróleo, gás natural e carvão mineral? Letra A, metamórficas. B, intrusivas. C, plutônicas. D, magmáticas ou sedimentares. As sedimentares. Gente, isso é super possível de cair dessa forma, porque questões assim caem em concursos. E a pessoa está tão focada em matemática, está tão focada em português, deixa de estudar isso, quando chega na hora da prova, dá um branco, ela fica achando que o plutônico é uma outra coisa, intrusiva é outra coisa, e não vê que a intrusiva plutônica só pode ser magmática, né? E que petróleo, gás natural e carvão mineral, você tem que saber que é uma rocha sedimentar. Ela está sendo formada numa rocha sedimentar. Ela vai ser extraída de uma rocha sedimentar. Ela está numa rocha sedimentar. Questão 10. É comum encontrarmos fósseis em rochas do tipo magmática. No meio do magma, resfriando, eu vou ter um fóssil, né? Erosiva. É um tipo de rocha erosiva? Metamórfica. Essa também tá fácil. Vai ser uma rocha sedimentar. Por quê? Porque eu vou ter soterramento de matéria orgânica, soterramento de materiais, né? E aí sim eu consigo datar, eu consigo identificar de qual período que ela, né, geológico que ela foi formada. Porque eu consigo datar o carbono, eu consigo avaliar aquele fóssil, né, aquele animal, se ele existia naquele período geológico ou não, tá? Questão 11. O gneiss, submetido a altas temperaturas e pressões, origina o granito. Por isso, o gneiss é uma rocha sedimentar, magmática, erosiva ou metamórfica. Ela é metamórfica, né, gente? Na verdade, o gneiss ele é resultado de metamorfismo e esse metamorfismo pode acontecer novamente no gneiss, né? Então, a rocha metamórfica, ela pode ser transformada novamente, da mesma forma que a sedimentar pode ser transformada e a magmática também pode ser transformada, tá? Questão 12. O arenito e o calcário se originaram na deposição e compactação de sedimentos. Essas rochas são do tipo. Então, pensa aí, ó, na dica do arenito, a do calcário, elas são sedimentares, magmáticas, erosivas ou metamórficas? Sedimentares. Então, fico por aqui. Conforme for, caso tenha alguma dúvida, é só falar comigo na nossa próxima aula. Tchau, gente. Boa noite, boa tarde ou bom dia.